volta e meia aparece um desses na minha vida. Olha só. O que vocês acham? Então, mantendo a tradição aqui das aeronaves que a gente voa e demonstra, nós estamos aqui com um Centurion, um Cessna T-210L, soldado romano, né? Resistente, resiste ao tempo. Cessna 210 não tem mais ano, né? Um avião que ficou eterno. E mais uma vez, aqui mantendo essa tradição aqui da Scout, nós vamos contar a história do avião e depois a gente vai contar a história desse avião. Então, pessoal, hoje aqui no canal nós vamos contar a história do Cessna 210, o Centurion. E aqui no Brasil ele é considerado o Bruto, né? Bom, Cessna 210 é um avião cercado de histórias, de mitos, meio polêmico, mas é uma baita aeronave. É um avião que entrega muito. É um avião que, para mim, tem valor sentimental. O 210 foi um dos meus primeiros empregos na aviação. Foi um avião que eu voei relativamente bem, bastante. E, assim, foi o avião que me transformou em comandante. Um avião onde eu aprendi a tomar decisões, a entender algumas coisas que rolavam na aviação executiva, aviação de fazendeiro, né? Naquela época, no início dos anos 90. E acho que é um avião emblemático também no ambiente da aviação geral, né? O 210 sempre chama atenção. Chama quase tanta atenção quanto um Bonanza, um V-35B, né? Claro, tinha que falar do V-35B, né? Se eu não estou falando de V-35B, eu estou falando de Baron, né? Mas isso não é totalmente verdade. Hoje nós vamos contar a história do Centurion, Cessna 210. História muito interessante. Antes disso, eu tenho um assunto muito sério para falar para vocês. Eu vou fazer aqui um disclaimer nesse vídeo aqui. Nós vamos parar um pouquinho e vamos falar de alguma coisa mais importante. E é claro, é óbvio que eu vou falar aqui das tragédias que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, daquele desastre humanitário, das enchentes, daquela coisa terrível que aconteceu lá, que não tem precedentes históricos, e que a gente tem que ajudar sim, porque é uma tragédia real e imediata, e que a gente tem que esquecer todas as nossas diferenças, seja lá do que for, um país que já anda tão dividido, né? Eu penso que está acontecendo uma certa... E aqui eu vou plagiar uma pessoa que eu adoro assistir no YouTube e em outras mídias sociais, que é a Madeleine Laxon. Ela falou que está existindo uma gourmetização das doações, né? Eu acho que é isso mesmo. As pessoas estão competindo como se fosse uma competição de culinária, como se fosse uma competição de vinhos, né? Então está tendo assim uma gourmetização das doações, né? As minhas doações são melhores que a sua, porque eu estou usando o meu avião para doar. As pessoas estão cobrando, eu fui cobrado. Pô, pega o Baron aí e vem para cá, vem ajudar e tal. O Baron não é meu, né? Para início de conversa. E eu tenho certeza que o pessoal para quem eu trabalho está ajudando de outras formas, onde
o avião não está sendo necessário. Se for necessário, vamos chamar, certeza. Roberto, leva tal coisa, leva remédio, que é urgente, né? Tem que ir de avião. Leva médico, né? Leva um equipamento de hemodiálise, leva plasma, leva, sei lá, água, né? Que é urgente. Assim, urgente, mas a gente tem que ver a capacidade do avião de levar água, né? A água é um negócio pesado, né? Cada litro de água pesa mais ou menos ali 1 quilo, né? Eu acho que a gente tem que ser mais assertivo, a gente tem que focar mais no que realmente interessa. Eu acho que toda essa tragédia, falei aqui das nossas diferenças, né, de visão de mundo. Eu penso que nós estamos sendo testados como seres humanos em vista dessa coisa horrível que está acontecendo lá. E a gente tem que passar nesse teste. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no canal, coisa que a gente sempre faz aqui, é falar sobre os projetos dos aviões, enfim, de como e de onde eles surgiram, né? E para isso sempre a gente tem que voltar lá para depois da Segunda Guerra Mundial, onde os fabricantes diminuíram a produção de aeronaves militares e eles tinham que empregar todo aquele desenvolvimento tecnológico, todo aquele conhecimento que eles adquiriram com aqueles aviões de guerra para criar os aviões que eles chamavam aeronaves do porvir. Né? O que seriam aquelas aeronaves do porvir? Aeronaves do porvir seriam as aeronaves que o cidadão comum poderia entrar numa concessionária, comprar uma para passear com a família, para trabalhar, para se divertir. Então a gente percebe que quando a gente começa a falar dessas maquininhas, e a gente vê que elas duraram até hoje, muito provavelmente isso aconteceu porque quando elas foram projetadas, elas já estavam muito além do tempo delas. E é sobre isso que a gente vai falar agora quando a gente for contar a história do Centurion Cessna 210. Bom, vamos pensar então no que a Cessna fabricava até ali a metade da década de 50, quando eu falo década de 50, do século passado, obviamente, né, nos anos ali de 1950, a Cessna fabricava Cessna 190, 195, motorzão radial, avião um pouco mais veloz, Cessnas 120, 140, 170. Ali por volta de 1956, né, começaram a fabricar o Cessna 172, que nada mais era do que um 170 triciclo. Fizeram a mesma coisa com o Cessna 180 e transformaram o 180 em triciclo, virou um 182. Acontece que a Cessna estava precisando competir com outras aeronaves de outros fabricantes, como o Bonanza e como o Comanche, que tinha um desempenho melhor do que esses monomotores que ela fabricava. O que eles pensaram? Pô, tá sobrando aí umas fuselagens de Cessna 182, vamos enjambrar algum sistema que faça com que o 182 recule o trem? Bom, a coisa não era fácil. Eles aproveitaram aquele espaço do piso do Cessna 182 para colocar ali dentro um sistema hidráulico com muitas tubulações, atuadores e micro switches para fazer com que aquilo funcionasse direito. Bom, colocado tudo isso na fuselagem do Cessna 182, eles começaram a pensar no motor. Então, o Cessna 182, ele já usava naquela época um motor O470 de 230 HPs, Continental. Esse motor, na versão com injeção de combustível, ele dava 260 HPs e já estava sendo utilizado nos Bonanzas, no próprio bimotor da Cessna, o Cessna 310, e nos Barons 55, que daria um desempenho legal para o novo avião que se chamaria Cessna 210, modelo 210 ou C210.
Tudo isso aconteceu em 1957. O protótipo voou em 57 ainda. Mesmíssima estrutura do Cessna 182, aquele trem retrátil meio desengonçado, um sistema meio complexo, a asa mesma do Cessna 182, com os montantes do Cessna 182, e um motor mais forte, com uma hélice de passo variável e velocidade constante. O avião desempenhou muito bem, a certificação demorou um pouco, foi meio complicada por causa dessas modificações naquela fuselagem do Cessna 182, e só saiu em 1959. Em 1960, a Cessna comercializou o primeiro Cessna 210 Alpha. O Cessna 210 Alpha, já falou aqui, obviamente, toda aquela obra de engenharia para acionar o trem de pouso, né? Ele tinha também os flaps acionados hidraulicamente. Que loucura, né? Quem que acionava tanto o sistema de trem de pouso quanto os flaps? Era uma bomba hidráulica que era tocada pelo nosso amiguinho IO 470 de 260 HP. Quer dizer, era uma bomba hidráulica ligada ali na caixa de acessórios atrás do motor que fazia com que tudo isso funcionasse. Já imaginaram se você tivesse uma perda de potência no motor ou mesmo uma parada do motor e você olhou para baixo, viu ali, pô, tem uma estrada, eu vou colocar o avião ali. Eu não vou ter tempo de baixar o trem na emergência, na bomba manual. E eu vou ter que pousar sem trem e vou ter que pousar sem flap. É uma estradona ali, parece uma pista de pouso enorme e eu vou quebrar o avião mesmo assim. Então, em 1962, para diferenciar do Skyline, né, para o avião ficar um pouquinho diferente, colocaram mais uma janelinha lá atrás na fuselagem, deram uma aumentadinha no comprimento, né? Mas o avião ainda levava somente 4 pessoas a bordo, piloto e mais 3. Mas toda essa parafernália hidráulica ela foi melhorada até o modelo D, já em 1963. No modelo D, os flaps já eram acionados eletricamente, não dependia mais do sistema hidráulico, o que deixava o sistema de trem de pouso um pouco mais seguro, menos sujeito a vazamentos, você tinha menos tubulações, né? Enfim, todo aquele pesadelo hidráulico passou a ser mais simples um pouco. Só que aquela infame bomba hidráulica tocada pelo motor continuou, né? Em 64, a Cessna aumentou a potência para 285 HP, trocou o motor, tirou o IO 470, colocou o IO 520. Em 65 eles colocaram o mesmo IO 520, só que na versão turbo, e a performance melhorou bastante, mas o avião ainda continuava a levar 4 passageiros. Em 1967 teve uma mudança muito significativa no Cessna 210. Cessna 210 agora na versão F. As asas do avião foram completamente redesenhadas. Os montantes foram retirados e a estrutura passou a ser cantilever, aquela asa do 210 que a gente conhece até hoje, né? Que depois foi utilizada no Cessna 177, né? No Cardinal, né? Mesmo tipo de construção. O que eu tenho para falar do Cessna 210F? Na verdade, na versão turbo, T210F. Tem uma história bem interessante que eu vou contar para vocês aqui, que pouca gente sabe. Acreditem ou não, um sujeito chamado Walter D. Cable pegou um Cessna 210 T210F, ou seja, a versão turbo do 210F, e subiu para 42.334 pés, quebrando assim o recorde de altitude para aeronaves daquela categoria, ou seja, monomotores stock, sem nenhuma modificação. Isso foi um baita marketing para o avião da Cessna em 1967. Mas mostra pra gente como que esses aviões excedem em performance, né, aquilo que tem no POAGE, né, que é certificado.
E uma coisa interessante sobre o 210F é que, como já disse, a Cessna tirou os montantes, mas manteve o diedro nas asas em cerca de 3 graus. Ficava meio esquisito, além de criar alguns problemas estruturais. O que eles acabaram fazendo em 1969? Reduziram esse diedro pela metade, o que fez com que os engenheiros da Cessna tivessem que conjugar o aileron com o leme para manter a estabilidade lateral do avião. Em 1970, a Cessna realmente transformou o 210 em um avião de 6 lugares. Modificou de novo a fuselagem, tirou aquela divisão que tinha, eram 4 janelas lá atrás, né? E ficou com aquela janela grande que a gente conhece, que a gente vê até hoje. E o avião ainda manteve aquela famigerada bomba hidráulica movida pelo motor até 1972. Em 72, a Cessna lançou o que seria alguma coisa muito próxima do 210 que a gente conhece até hoje, que é o 210L. O L já tinha o Power Pack colocado ali no pedestal, ali dentro do cockpit, Power Pack, bomba hidráulica elétrica, e resolveu aquele problema de que se o motor parasse, você não conseguiria baixar o trem de pouso. O 210L, nós vamos falar bastante sobre ele aqui, mais para o final do vídeo. Na versão T210L, ele foi até 1976. Em 77 e 78 foi lançada a versão Cessna 210M. 79, aí sim, Cessna 210 November, também com motor Continental IO 520, turbo ou aspirado, foi a versão na qual o avião perdeu as tampas do trem de pouso, aquelas tampas que a gente ainda vê em alguns modelos por aí, e que foram retiradas. O sistema ficou bem mais simples, ficou com menos atuadores e menos microswitches, melhorando também a segurança quanto à operação do sistema. Tanto que já há bastante tempo, acho que quando do lançamento do 210N, alguém nos Estados Unidos conseguiu um STC, uma certificação para tirar as tampas dos aviões mais antigos, tipo copiando a modificação que a Cessna já tinha feito. Então é muito comum a gente ver, às vezes, um 210L ou M, que originalmente tinham as tampas, sem as tampas. Aí você vai falar que é um N ou um R, né? E não é, um avião que tinha as tampas e foi modificado. O Cessna 210N, ele ficou em produção até 1984. 84 a 86 entrou em produção o Cessna 210R. O que mudou no R? A envergadura do profundor. O Cessna 210 é um avião conhecido por ser pesadão de nariz, né? O que eles fizeram? Modificaram a envergadura, na verdade não só a envergadura, mudaram o perfil aerodinâmico do profundor do avião para que ele ficasse mais harmônico, principalmente em arfagem. O 210R teve uma outra modificação também. As asas foram modificadas. Elas não têm mais aquela carenagem de fibra, as pontas, ela é toda de alumínio. Isso porque os tanques foram aumentados. O R, dependendo do regime que você voar em cruzeiro, ele pode chegar a ter mais de 7 horas de autonomia. Enfim, o avião ficou muito bom e o R foi o último dos Centurions. Em 1986, a Cessna tirou de produção toda a linha de aeronaves a pistão. Em 86 ela começou a produzir o Caravan e o Citations ela continuou sem interrupção. Por que a Cessna parou com a linha de aeronaves a pistão? Os aviões da Cessna começaram a ficar caros devido a seguro. Você tem um número de aviões produzidos muito grande, você tem um problema com liability. Você é responsável por toda aquela frota. E a Cessna não deu conta de manter essa
responsabilidade legal. Então ela resolveu parar. Estava ficando muito caro para ela. As aeronaves a pistão da Cessna só voltaram a ser produzidas em 1998. Todas menos o nosso tão querido Cessna 210. Para o desespero de toda uma legião de fãs do avião, incluindo esse que vos fala, mas não teve jeito. O avião ficaria muito caro de ser produzido em 1998, os preços não seriam competitivos com outras aeronaves na mesma categoria, monomotores de 6 lugares de alta performance. Não teve nada a ver com os problemas de trem de pouso. Todo mundo fala que existem 2 tipos de Cessna 210, aqueles que já pousaram de barriga e aqueles que ainda vão pousar. Isso não é bem verdade. O sistema de trem de pouso do Cessna 210, como a gente já falou aqui no vídeo, ele é meio complicado, mas uma boa manutenção e assim uma atenção maior em cima dele, ele acaba sendo muito seguro. Então, pelo amor de Deus, não me digam que o Cessna 210 parou de ser produzido porque ele tinha problemas com trem de pouso. Não foi por causa disso, foi uma decisão estratégica da Cessna. E assim, como todo avião bom que deixa de ser fabricado, ele valorizou. E valorizou muito. Valorizou muito. Hoje em dia, com a gama de modificações que você pode fazer num Cessna 210, todas aquelas opções de aviônicos que a gente tem hoje em dia, um avião desses pode chegar a valer lá nos Estados Unidos até $500 mil. Lembra que eu disse que eu ia falar sobre um T210L? Então, uma aeronave que nós estamos aqui afinando para ser vendida. Estamos dando um trato, estamos deixando ela em condições perfeitas de voo. É um T210L 1976, que eu vou demonstrar essa aeronave em vídeo aqui para vocês, já em parceria, aí vem outra novidade, com o pessoal da Beyond Aero, pessoal que eu conheço já há bastante tempo. Eles abriram agora uma divisão da Beyond Aero, que é a Beyond Trade. Nós vamos continuar demonstrando aqui os aviões, sempre de forma muito técnica, e a Beyond vai fazer toda a parte de marketing e divulgação, e vão me ajudar aqui a produzir os meus vídeos aqui, que ainda são produzidos de forma bem caseira, tudo sou eu que faço, né? Então é isso, pessoal. Logo teremos novidades aí. Gostaram da história? Gostaram do vídeo? Deem um like aí. Se gostaram mais ainda, assinem o canal. A Scout Aero, logo, em parceria com a Beyond, com grandes novidades.